Olá! Hoje vamos começar a aula falando sobre resposta no domínio do tempo. O que seria isso? É pegar uma função transferência, aplicar uma função integral e saber como vai ser essa resposta no domínio do tempo. Então, começando, esse capítulo é dedicado à análise de resposta transitória do sistema a partir do modelo de sistemas. Eu vou pegar o modelo desse meu sistema e analisar a resposta transitória desse modelo a partir de determinada entrada. Para isso, vou utilizar a entrada mais comum, que é a entrada degrau. Se a gente lembrar, a transformada de Laplace é 1 sobre S. Podendo ser unitário ou não, né? A questão de ser unitário é se vai ser 1 sobre S ou vai ser A sobre S. Aí ele deixaria de ser unitário. E lembrando que a resposta do sistema é a soma das duas respostas. A resposta forçada, que eu vou forçar essa entrada através da minha entrada degrau, minha entrada rampa ou minha entrada parábola, e a resposta natural do sistema, que vai ser dada pela função transferência. Então a função transferência pode ser identificada analisando seus polos e seus zeros. Lembrando que polo é aquilo que está no denominador e zero no numerador. Então polo é o que vai deixar a função ir ao infinito e zero é o que vai deixar a função ir para zero, né? Beleza. Os polos de uma função de transferência são os valores da variável s, que fazem com que a função se torne finita. Que eu comentei com vocês, vai ser o denominador. Então, aqui eu tenho um s mais a, vai ser esse menos a aqui no caso. Enquanto os zeros, vai ser aqui em cima um s mais b. Então, vai ser o valor que vai tornar essa função de transferência zero. Por isso o nome zero, por isso o nome polo. Então, dando um exemplo aqui, dada a função de transferência g de s, c de s sobre r de s, s mais 2, s sobre s mais 5, eu vou ter um polo referente a esse cara aqui, que vai ser no s igual a menos 5, e eu também vou ter um polo no meu zero por causa desse s sozinho aqui. Tanto 0 quanto menos 5 são raízes desse polinômio. Já analisando meu numerador, eu tenho lá meu zero em menos 2, s igual a menos 2. Fazendo frações parciais, expandindo isso em frações parciais, como é que eu vou fazer? Eu vou considerar então o a sobre s mais um b sobre s mais 5, que são as duas raízes que eu vou ter aqui. E assim eu vou encontrar quais vão ser esses termos a e b, para poder encontrar esses termos da função expandida. Então, a vai ser 2/5 e b igual a 3/5. Quando eu for pegar esse valor aqui e aplicar a inversa de Laplace, quem que eu vou ter? Então, pegando esse cara aqui e aplicando a inversa de Laplace, eu vou ter 2/5 mais 3/5 é elevado a 5t, menos 5t. Então, onde veio esse menos 5t? Veio do meu polo aqui, da raiz desse meu denominador. Então, eu tenho o meu plano J ômega, aqui eu tenho o plano S, né, o meu plano onde eu vou colocar meu zero e meu polo. Então, aqui eu vou ter um zero no menos 2 e um polo aqui no menos 5. Então, essa é a representação do meu plano S. Beleza, então aqui ó, S mais 2, S mais 5. E a entrada desse sistema é quem? O que é a entrada do sistema? Olha lá, minha função integral unitária, porque aqui eu tenho 1. Então, o que eu vou ter ali de que cada termo desse representa para mim? Esse 2/5 representa a resposta forçada, que veio lá do meu polo no zero. Então, esse meu polo no zero, que é esse 2/5 sobre S, na hora que eu tiro a minha inversa de Laplace, eu vou ter 2/5. Então, esse cara, ele veio da minha resposta forçada, minha resposta ao degrau. Já esse termo 3/5 sobre S mais 5, ele vai dar a minha resposta exponencial, onde tem esse 3/5 é elevado a menos 5t, que é chamado de resposta natural. Então, esse meu polo em menos 5 vai dar a minha resposta natural do sistema. E o zero vai determinar ali o valor dos meus coeficientes. Então, um polo da função de entrada gera a forma da resposta forçada. Um polo da função de transferência gera a forma da resposta natural. Um polo no eixo real gera uma resposta exponencial, que a gente viu aqui, olha, está no eixo real. Então, eu vou ter esse formato k é elevado a menos alfa t, em que menos alfa é a posição do polo no eixo real. Então, se eu tiver aqui menos 7, vai ser e elevado a menos 7t. E os zeros e os polos geram as amplitudes para ambas as respostas, forçadas e natural, que é o que a gente viu aqui atrás, né? Então, esse zero aqui vai colaborar com os polos para dar as minhas amplitudes. Então, vamos fazer um exemplo. Dado o sistema da figura,
Escreva a saída C de t em termos gerais. Especifique as partes forçada e natural da solução. Então aqui eu tenho uma função transferência S mais 3 sobre S mais 2, S mais 4, S mais 5, onde eu tenho a entrada dele, R de S, 1 sobre S, que é a minha entrada do degrau. Aqui é fácil saber quem que são os polos e os zeros. Eu tenho um polo em menos 2, um polo em menos 4 e um polo em menos 5. E eu tenho um zero em menos 3. Quando eu vou expandir isso para frações parciais, eu vou ter que uma multiplicação desse carinha aqui, 1 de S, por essa função transferência. Então aqui eu vou ter 1 vezes S, né? O S aqui no denominador. Então, expandindo esse cara aqui por frações parciais, vai ficar K1 sobre S mais K2 sobre S mais 2, mais K3 sobre S mais 4, mais K4 sobre S mais 5. Onde essa primeira parcela que veio lá da minha entrada degrau é minha resposta forçada. Enquanto esses três outros termos veio de quem? Da minha função transferência, que é minha resposta natural. Então, se eu aplicar a minha inversa de Laplace, eu vou ter a minha resposta forçada, K1, enquanto eu vou ter minha resposta natural com várias exponenciais aqui, ó. E elevado a menos 2t, E elevado a menos 4t, E elevado a menos 5t. Porque lá no meu plano S, no J ômega e meu sigma, até fiz demais aqui à direita, a gente trabalha com o semiplano esquerdo aqui, eu vou ter o meu polo em menos 2, um polo em menos 4 e um polo em menos 5. As raízes reais geram respostas exponenciais. Aqui à direita eu tenho a resposta desse sistema no MATLAB. Então o que eu fiz? Eu peguei esta função transferência, apliquei no MATLAB e vi a resposta dela. Vejam que eu tenho uma resposta super amortecida, né? Eu tenho uma resposta somente exponencial, onde vai convergir para o valor. Por que ele tem a resposta exponencial? Porque olha, é a soma de três exponenciais, com os seus fatores K1, K2, K2, K3, K4, que não foram calculados aqui. Se vocês quiserem, aqui eu tenho o código do MATLAB que gerou essa figura aqui em cima. Então, primeiro eu defini o valor simbólico S, botei lá meu denominador S mais 2 vezes S mais 4 S mais 5. Eu expandi esse denominador só para saber quais são os termos da equação. Depois eu coloquei lá o numerador, e aqui que é S e 3, que é S mais 3, correto? E o denominador, aqui eu vou ter S ao cubo mais 11S ao quadrado mais 38S mais 40. Por isso que eu expandi para poder ter esses coeficientes aqui, que eu fiquei de preguiça de fazer essa multiplicação aqui na mão. Depois eu falei, olha, meu sistema é a função transferência, ó, transfer function, numerador, denominador, e mandei um step. Step é a função degrau. Então eu fiz um degrau e obtive essa resposta aí. Em todos os exemplos a gente vai trazer o código do MATLAB e eu vou trazer os gráficos para vocês, mesmo que no livro não tenha esses gráficos aí. Tranquilo? Então mostrou pra gente aqui esse exemplo o quê? Que quando eu tenho um sistema, uma função transferência, eu transfiro ela para o domínio do tempo, eu tenho as minhas exponenciais se esses meus polos forem reais, sem parte complexa. Então, o sistema de primeira ordem, aplicando o degrau 1 sobre S, é mostrado abaixo. Então, C de S, R de S, G de S, A sobre S mais A. Aplicando a transformada inversa, a resposta degrau é dada por a resposta forçada mais a resposta natural, 1 menos E elevado a menos A. Olha, esse A aqui, que é o polo da minha equação, veio para onde aqui, ó? Para minha exponencial, menos A. Onde menos A é o polo dessa minha equação. Então daqui, olha, esse meu polo, meu semiplano esquerdo aqui, ó, negativo, ele vai gerar essa minha resposta exponencial. E a gente vai ter aí algumas características dadas desse gráfico que eu mostrei para vocês. Quais são as características que a gente pode tirar desse gráfico? A primeira delas, constante de tempo. Se vocês lembram lá que a gente tratou de circuitos RC e RL, lá também tinha constante de tempo. E é a mesma constante de tempo que nós vamos trabalhar aqui, que é aquela que dava ao sistema 67% da sua resposta, ou que a exponencial chegava a 0,37 do seu valor, ou 37% do seu valor. Porque a resposta do capacitor, circuito RC e do circuito RL são equações de primeira ordem. Então a resposta é de primeira ordem, é um sistema de primeira ordem. Então vamos lá, vamos analisar o significado do parâmetro A, o único parâmetro necessário para descrever a resposta transitória. Então quando eu tenho t igual a 1 sobre A, então quando naquela equação ali, ó, E elevado a menos AT
esse t vai ser 1 sobre a, o que eu vou ter? E elevado a menos a vezes 1 sobre a, eu vou ter que esse valor aqui vai ser 1, não é isso? Menos 1, que está indicado aqui. Quem que é E de menos 1? É 0,37. Então, vou considerar que o C de t de 1 sobre a vai ser igual a 1 menos E elevado a menos a, para t igual a 1 sobre a nesse instante de tempo. Então vai ser 1 menos 0,37 ou 0,63, ou seja, 63% do meu valor. Então chamamos esse 1 sobre a de constante de tempo da resposta. Lá no meu circuito RC eu tinha que R vezes C era a minha constante de tempo tal, né? Isso aqui é o meu tal. Ou, porque lá eu tinha E elevado a menos T sobre RC. Por isso que eu tinha lá o tal, e aqui é a mesma coisa, né? 1 sobre A vai ser minha constante de tempo. O inverso da constante de tempo tem a unidade de 1 sobre segundos, ou frequência. Assim, podemos chamar o parâmetro de frequência exponencial. A constante de tempo pode ser considerada uma especificação da resposta transitória para o sistema de primeira ordem. Ela está relacionada à velocidade com qual o sistema responde à entrada do integral. Então, se eu tiver uma constante de tempo muito grande, a resposta vai ser lenta. Se minha constante de tempo for devagar, eu vou ter uma resposta, for pequeno, eu vou ter uma resposta mais rápida. Outro parâmetro que nós temos nesse sistema de primeira ordem é o tempo de subida. Ele é definido como o tempo necessário para que a forma de onda vá de 10% a 90% do seu valor final. Ou seja, vai pegar aqui de 10% até 90% do valor. Então esse tempo de subida, o TR, R de rising, né, em inglês, tá? 2,31 sobre A menos 0,11 sobre A, que vai ser igual a 2,2 sobre A, considerando aqui já em constante de tempo, né? O tempo de acomodação TS, que é T de settle, do inglês acomodação, é definido como o tempo para que a resposta alcance e fique em uma faixa de 2% em torno do seu valor final. Então esse tempo vai ser 4 sobre A, que é o tempo que vai demorar para ficar dentro desse valor. Então aqui trazendo essa ideia de constante de tempo, na primeira constante de tempo eu tenho 63,2% da resposta final. Já com duas constantes de tempo, 85,5%, 3 constantes de tempo, 95%, 4, 98,2% e 5 constantes de tempo, 99,3%. Lá no circuito RC e RL a gente falava que o capacitor está carregado ou descarregado depois de 5 constantes de tempo. Então é aqui que eu considero que esse capacitor ou esse indutor esteja carregado ou descarregado, dependendo de como foi essa equação, se for carregamento ou descarga, né? Carga ou descarga. Tranquilo. Então a função, como é que eu tenho então uma função de primeira ordem a partir de ensaios? Vamos considerar um sistema de primeira ordem simples, que vai ser uma constante sobre S mais A, né? Uma constante sobre um polo, cuja resposta integral vai ser a resposta forçada, K sobre A, menos a resposta natural, K sobre A, dividido por S mais A. Analisando os valores de sua resposta, é possível encontrar as constantes de tempo dessa forma aqui. Então, eu vou olhar nesse gráfico aqui, onde ele chega na minha constante de tempo, qual vai ser o instante que eu vou chegar, e vou conseguir resolver encontrar esses dois valores possíveis aqui, né? Os dois valores indicados, tanto K quanto A. Então, vamos lá. Se eu tiver uma resposta de um sistema e ele for de primeira ordem, como é que eu faço para encontrar esses valores? Então, vamos considerar um sistema de primeira ordem simples.
vai ser dado por G de S, K sobre S mais A, então uma constante e um polo, em menos A, cuja resposta integral vai ser a resposta natural, que é a primeira parte, K sobre A dividido por S, menos K sobre A dividido por S mais A. Então, analisando os valores de sua resposta, é possível encontrar as constantes dessa forma. Então, o que eu tenho que olhar aqui nesse gráfico? Olha, esse carinha aqui está aproximadamente o valor final de 0,72. Então, qual que é o valor que esse gráfico atinge na sua primeira constante de tempo? Como é que eu sei isso? O valor que ele vai encontrar com o tempo que ele vai demorar para atingir 63% desse valor aqui de 0,72. Isso vai dar um 0,45, que é mais ou menos neste ponto aqui. Então aqui eu vou tentar encontrar quem que vai ser esse valor. Aqui vai dar mais ou menos 0,13 segundos. O gráfico está um pouquinho inclinado aqui em ambos os lados. Então esse valor de A vai ser dado 1 sobre 0,13, que vai dar 7,7. Então esse vai ser o valor de A. Para encontrar o valor de K, a gente vai ver aqui, olha, que a resposta atinge o valor de regime permanente em K sobre A. Então, eu vou substituir K sobre A igual a 0,72 com esses dois valores aqui e eu vou obter um valor de 5,54. Então é assim que a gente consegue encontrar ambos os valores de K e A. Só para lembrar, esse carinha aqui foi o que gerou esse gráfico. Então essas respostas aqui são aproximadas. Veja que no chute, olhando e desenhando um pouquinho torto, é possível encontrar valores próximos. Então esse gráfico foi gerado a partir dessa função de transferência que a gente foi encontrando aqui por inspeção, encontrando esses valores de K sobre A e A. No caso, esse valor aqui, na verdade, é igual a K. Tranquilo? Então, seguindo, vamos para os sistemas de segunda ordem. Então, diferentemente do sistema de primeira ordem, a variação dos parâmetros de sistemas de segunda ordem não só altera a velocidade da resposta, mas também seu formato. Aí, que a gente estudou lá também em circuitos, aqueles sistemas subamortecidos, criticamente amortecidos e sobreamortecidos. Quem muda o formato da minha onda. Então, a figura a seguir mostra o sistema de segunda ordem que, pela variação de seus parâmetros A e B, mudam completamente a resposta transitória do sistema. Então, um sistema de segunda ordem, eu já tenho dois polos nesse meu denominador. Eu tenho uma constante e dois polos aqui, que é uma função de segundo grau. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro caso que a gente analisa, são dois polos reais. Então, eu tenho minha função transferência, onde essa resposta ao degrau, olha o nosso degrau aqui 1 sobre S. Essa função, essa equação s² mais 9s mais 9, se eu tirar ela, as raízes, eu vou encontrar essas duas raízes aqui, menos 7,8 e menos 1,1. São duas raízes puramente reais. Então eu vou ter uma exponencial naquele formato lá, menos 7,854t. E vou ter outra lá, que é elevado a menos 1,146t. Então esses dois polos, até aqui inclusive, né, na equação, esses dois polos vão gerar essa minha equação no domínio do tempo, que gera para mim esta resposta aqui. Então é uma resposta super amortecida lá, overdamped, que é super amortecida. Se eu mudar um pouquinho esses valores dessa minha equação, eu vou ter agora raízes complexas conjugadas. Então agora meus polos não mais estão nesse meu eixo aqui real, eles têm raízes complexas. Então o que eu vou acabar tendo quando eu tenho raiz complexa? Olha lá, eu tenho um cosseno nesse meu sistema, um cosseno-seno que foi convertido só para um cosseno. Então aqui eu tenho uma exponencial que multiplica um cosseno. Então eu tenho um termo oscilatório, esse cosseno vai oscilar, eu tenho essa exponencial que vai fazer ela cair ao longo do tempo.
Então aqui eu teria a exponencial, que vai juntar ela aqui até entrar em regime permanente, enquanto isso ela oscila nessa exponencial, né? É chamado de subamortecido, lá under, pouco amortecido. Então se está pouco amortecido, ela oscila demais. Temos o caso, então, se eu mudar um pouquinho mais esse meu sistema, eu vou ter raízes puramente complexas, sem parte real nenhuma. Lembrando que a parte real é responsável por aquela exponencial que vai dar a nossa amortecida ali no seno. Se eu não tiver essa minha exponencial, o que vai acontecer? Eu vou ter um seno puro, um cosseno puro, uma oscilação pura. Então essa oscilação pura simplesmente vai oscilar sempre. Para um sistema de controle, isso não vai ser válido porque não vai chegar no valor fixo, que é o nosso objetivo, né? Então, um sistema sem amortecimento. É um estágio que vai ficar oscilando para sempre. Por fim, se eu tiver polos iguais, mudando essa equação do denominador, polos iguais vai indicar que eu tenho um sistema criticamente amortecido. É muito parecido com o sistema super amortecido, mas é na iminência dele virar o meu sistema subamortecido. O que acontece aqui? Os meus polos, antes eles estavam aqui e aqui. Eles vão chegando em direção a esse polo aqui, que é do criticamente amortecido. Depois eles crescem para cá, que é o caso do subamortecido que a gente viu. Então, o estágio antes deles subirem para ter raiz complexa é o criticamente amortecido, que são raízes iguais. Então, raízes iguais, eu não tenho o sistema que está oscilando, mas ele está na iminência de oscilar. Um pouquinho que você muda nesse valor, ele vai começar a oscilar. Então, aqui está o envoltório, que eu tinha comentado com vocês. Então, essa função exponencial, que é aquela função exponencial que multiplica pelo cosseno, vai gerar essa envoltória nesse meu seno, nesse meu cosseno, nessa minha resposta oscilatória. Então, vai ficar oscilando perdidamente e vai cada vez mais diminuindo a sua amplitude por conta dessa exponencial. Então, vamos para o segundo exemplo. Por inspeção, escreva a forma da resposta ao degrau do sistema na figura. Então aqui eu tenho uma função de transferência 200 sobre s² mais 10s mais 200. O que eu vou ter que fazer aqui é encontrar as raízes dessa minha equação. Os polos dessa função são s igual a menos 5 mais ou menos j3,23. Aqui eu já sei que é um sistema subamortecido. Ele tem parte real, ele tem parte imaginária, então ele vai ter a exponencial e vai ter um cosseno em uma parte oscilatória. Então essa parte real é a frequência exponencial do amortecimento e a parte imaginária é a frequência em radianos da oscilação senoidal. Então, aplicando lá aquele método para conseguir a resposta no tempo que a gente viu lá em circuitos, eu consigo ter essa equação de saída aqui, que vai ser igual a K1 mais K4, E elevado a menos 5t, vejam lá, a minha exponencial, a parte real aqui do meu polo, cosseno de 13,23, olha lá a minha frequência, mais φ, onde φ vai ser tangente de K3 sobre K4, e K4 é raiz quadrada de K2 ao quadrado mais K3 ao quadrado. Então, se eu tiver polos complexos conjugados com parte real, eu tenho uma resposta subamortecida. Então, resposta superamortecida, tem um amortecimento exagerado. Como é que vai ser essa resposta? Eu tenho somente parte real, são duas exponenciais com constante de tempos iguais ao inverso das posições do polo. Ou seja, eu vou ter um polo em menos σ1 e outro polo em menos σ2. Então eu tenho duas exponenciais, duas constantes, duas exponenciais. Já sistemas subamortecidos, que foi o caso do exemplo anterior, eu tenho polos complexos conjugados em menos σ mais ou menos jômega. A resposta natural vai ser uma senoide amortecida com uma envoltória exponencial. Essa parte aqui é a envoltória exponencial e aqui eu tenho uma senoide que está amortecida por ela. Então, aqui eu tenho uma senoide, eu tenho envoltória. Senoide é a onda, não quer dizer que se é seno ou cosseno. Tranquilo? Respostas não amortecidas. Quando eu tenho dois polos imaginários, um complexo conjugado sem parte real, eu simplesmente vou ter o cosseno. Isso para um sistema de controle não vai ser muito interessante, porque vai ficar oscilando, não vai chegar numa resposta
fixa em regime permanente. Então, eu tenho somente essa senoide não amortecida com frequência em radianos igual à parte imaginária dos polos. E o criticamente amortecido, eu tenho dois polos reais em sigma 1 aqui, né? Isso aqui deve ser subscrito. A resposta natural vai ser uma resposta exponencial. Então aqui, lembrando também daqueles métodos de encontrar a resposta temporal, eu tenho uma constante e elevado a menos sigma 1t mais k2t e elevado a menos sigma 1t. Aquela parte que a gente tem que derivar a resposta das equações para conseguir ter esse termo t aqui, porque não é possível achar as duas constantes porque o polo está na mesma posição. Então, se tiver alguma dúvida, é só voltar lá em circuito tem essa parte. Então aqui eu tenho os três gráficos das três respostas possíveis e um gráfico só. Então tem o sistema super amortecido. Esse aqui embaixo, olha, demora mais tempo a chegar lá porque está amortecido demais. O criticamente amortecido, que é a iminência dele virar subamortecido, que já tem um sobressinal, ele oscila e depois ele estabiliza. Veja que eles chegam sempre na mesma posição. A questão aqui é a resposta transitória em regime permanente vai ser sempre a mesma, exceto o caso do sistema sem amortecimento. Quem não tem amortecimento, ele vai ficar oscilando ad eterno. Então, duas especificações podem ser definidas para o sistema de segunda ordem que descreve as características da resposta transitória. A primeira delas é a frequência natural, que é a frequência natural do sistema de segunda ordem é a frequência de oscilação do sistema sem amortecimento. E o fator de amortecimento, que é a frequência de decaimento exponencial sobre a frequência natural, ou 1 sobre 2π, período natural, dividido pela constante de tempo exponencial. Então vamos considerar o sistema geral, G de S, B sobre S quadrado mais A, S mais B. Sem amortecimento, os polos estariam sobre o eixo imaginário, como a gente já viu. E a resposta seria uma senoide não amortecida. Para que os polos sejam imaginários puros, A igual a zero, portanto, G de S é B sobre S quadrado mais B. A frequência natural ômega-n são os polos complexos no eixo Jω. Dessa forma, ômega-n é raiz de B, ou B é igual a ômega-n ao quadrado. Admitindo um sistema subamortecido, os polos complexos possuem uma parte real, sigma, igual a menos A sobre 2. A magnitude desse valor é, então, a frequência de decaimento potencial. Portanto, esse meu zeta vai ser igual à frequência de decaimento exponencial sobre frequência natural em radianos por segundo. Então, eu vou ter sigma sobre ômega-n, ou A sobre 2 ômega-n, onde A vai ser 2π, eu falei zeta sem querer, é 2π ômega-n. Então, a função transferência de segunda ordem pode ser representada por, veja que eu troquei aqui com os valores, ômega-n sobre S quadrado mais 2π ômega-n S mais ômega-n ao quadrado. Então, outro exemplo. Dada a função de transferência abaixo, determine π e ômega-n. Então, esse meu G de S é 36 sobre S quadrado mais 4,2 mais 36. Comparando com a equação anterior, ômega-n ao quadrado é 36, então esse meu ômega-n aqui é 6, porque daqui tem que ser quem aqui? Ômega-n quadrado. Além disso, 2π ômega-n é igual a 4,2. Aplicando esse valor de ômega-n que eu encontrei nesta equação aqui, eu vou ter esse meu π igual a 0,35. E essa aqui é a resposta desse meu sistema se eu jogo lá no MATLAB a opção STEP. Então, veja lá, o numerador 36, denominador 1, que é o S quadrado, 4,2, que é 4,2S, mais 36. SS é transfer function, numerador, denominador, STEP, já sei que essa é a resposta aqui. Então, uma tabela resumo. O π igual a zero, eu não tenho sistema sem amortecimento. Lembrando que ó, esse aqui é o fator de amortecimento. Se for entre 0 e 1, eu tenho o sistema subamortecido. Opa, olha lá, 0,35, né? Olha o sistema subamortecido aqui. Se esse valor for igual a 1, eu tenho o sistema criticamente amortecido. Se for maior do que 1, eu tenho o sistema superamortecido. Então aqui eu tenho outro exemplo com 3 funções de transferências. Então lá, para cada um dos sistemas mostrado na figura 4.12, que é a figura abaixo aí, né? Determine os valores de π e descreva o tipo da resposta esperada.
Então aqui é encontrar, olha, ômega n quadrado vale 12, então ômega n é raiz de 12. Encontrando os dois valores, tenho que C aqui é 1,55. Esse sistema é super amortecido, olha a resposta dele aqui lá no MATLAB. Tá vendo? O sistema é super amortecido, não tem oscilação, e ele vai ser mais lento que o sistema criticamente amortecido, porque este carinha aqui, ele tem o quê? 2 polos reais. Ela amortecia igual a 1. Então, um jeito de encontrar também o tipo do meu sistema é encontrando os meus polos reais. Se eu tiver 2 polos reais, distintos, né, eu vou ter um sistema super amortecido. 2 polos reais iguais, sistema criticamente amortecido, e esse meu Xi vai ser igual a 1. Agora, neste último exemplo, veja que mudou pouco, né, só mudou esses fatores aqui. Eu tenho um sistema com o meu Xi menor do que 1. Ele é um sistema subamortecido. Nesse gráfico não dá para ver muito bem, porém, ele tem um leve sobressinal aqui em cima lá. Ó. Tem um sobressinal bem pequenininho, está bem próximo da unidade, então o sobressinal não é muito elevado não. Por isso tem a diferença na escala aqui desses três gráficos. Olha, todos os três gráficos, eles convergem para 1, então a resposta em regime permanente é 1, porém eles atingem aqui de maneira diferente, e nesse último eu tenho um pequenininho sobressinal aqui, porque é uma resposta subamortecida. Então vamos analisar agora a resposta do degrau de um sistema de segunda ordem subamortecido. Então eu vou admitir que meu Xi vai ser menor do que 1, então eu vou ter parte exponencial e eu vou ter parte oscilatória. Então tenho lá, olha, ômega n quadrado sobre S, que é a minha resposta do degrau, S quadrado mais 2 Xi ômega ns mais ômega n quadrado vai ser igual a separação aqui de frações parciais, né? Então, expandindo esse cara em frações parciais, eu vou obter esta equação aqui de baixo. 1 sobre S, minha resposta natural, e a minha resposta forçada aqui, à minha direita. Aplicando a transformada inversa de Laplace, eu vou obter no final esta resposta aqui, 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos Xi ao quadrado é elevado a menos Xi ômega n t, cosseno de ômega n raiz quadrada de 1 menos Xi quadrado t menos φ. Então, φ vai ser a tangente de menos 1 de Xi dividido por raiz quadrada de 1 menos Xi quadrado. Essa resposta aqui é aquela resposta de sistemas subamortecidos que a gente viu também em circuitos. Então, eu tenho esse meu invólucro aqui exponencial e a minha parte oscilatória dada por esse cosseno. E esse meu carinha aqui, esse meu Xi, ele vai ser meu fator aqui, olha, de oscilação, meu fator de amortecimento, né? Porque ele está aqui nesse meu cosseno. Olha lá, 1 menos Xi quadrado aqui. Então, se eu variar esse meu valor, olha, se for um Xi igual a menos 1, eu tenho um K que tem um amortecimento muito baixo. Então, ele vai oscilar mais. À medida que eu for aumentando esse valor de Xi, eu vou ter um amortecimento maior. Por isso, olha aqui, esse meu sinal, ele oscila menos. A partir do momento que for 1, é criticamente amortecido, e maior do que 1 já vou ter um sistema super amortecido, e vai ser algo parecido com isso aqui que eu estou desenhando. Tranquilo? Nesse gráfico eu posso determinar diversos parâmetros também, como o tempo de subida, TR, que é o T-rising, que vai ser o tempo necessário para que a onda vá de 10% até o valor 10% do valor final, até 90% do valor final. Um instante de pico é onde vai dar aquele pico da minha onda, que eu vou ter um sobressinal, que é o TP, o tempo necessário para alcançar o primeiro pico, ou o pico máximo. Então, como eu tenho esse invólucro exponencial, o primeiro pico vai ser o máximo e os demais vão ser menores. Eu tenho a ultrapassagem percentual, que é percentual de UP, que é o valor pelo qual a forma de onda ultrapassa o valor em regime permanente, ou valor final, no instante de pico, expresso como a porcentagem do valor em regime permanente. E o tempo de acomodação, TS, que também tem lá no sistema de primeira ordem, que é o tempo necessário para que as oscilações amortecidas transitórias alcancem e permaneçam dentro de uma faixa de 2% em torno do valor final de regime permanente. Esse valor de acomodação, esse tempo de acomodação, às vezes é trabalhado também com o valor de mais ou menos 5%. Né? Em algumas literaturas trabalha assim. Então aqui eu tenho, olha, esse meu tempo de subida, que é o tempo entre 10% e 90% do valor final. O tempo de pico, que vai ser o tempo desse meu maior pico aqui. E o tempo de acomodação,
que vai ser o tempo que ele vai ficar entre esse valor aqui de 2% do valor final. Aqui tem um outro gráfico, só para mostrar as subidas, os parâmetros. Eu tenho aqui, olha, o meu sobresinal máximo, o MP, que eu posso também calcular, quanto de sobresinal máximo eu vou ter. A tolerância aceitável, que pode ser 2% ou 5%, pode ser trabalhado com 2. O tempo de pico, o tempo que ele cruza esse meu valor final da primeira vez, e o tempo de acomodação TS. Cálculo de TP. TP é determinado derivando-se CT da equação da resposta do domínio do tempo, igualando a zero. Admitindo condições iniciais nula, nós obtemos. Então eu tenho aqui, ó, S de S, ômega n quadrado, S quadrado mais 2, si ômega n, S mais ômega n quadrado. Completando os quadrados no denominador, temos a equação que está aqui abaixo. Portanto, a derivada desse meu C de T vai ser ômega n, raiz quadrada de 1 menos xi quadrado, é elevado a menos que si ômega n t, seno de ômega n, raiz quadrada de 1 menos xi quadrado t. Igualando essa derivada igual a zero, eu vou obter lá no meu tempo igual a nπ dividido por ômega n 1 menos xi ao quadrado. Vejam que eu tenho um n aqui. Por quê? Ele vai atingir esse pico em diversos momentos. Porque é uma função que oscila. Então essa oscilação, esse meu pico máximo ali, vai atingir em vários pontos. Por isso eu tenho n. Porém eu quero só o primeiro. Então eu faço esse n igual a zero, eu vou ter o meu tempo de primeiro pico. Então o TP vai ser π sobre ômega n, raiz quadrada de 1 menos xi quadrado. Já calculando o porcento de AP, ele vai ser dado por C máximo menos C final dividido por C final vezes 100%. Esse termo C max é obtido calculando-se C de T no instante de pico C de TP, o que resulta no valor lá do meu tempo de pico. Que no fim, para o integral unitário, usando o valor final de 1, obtemos então que essa porcentagem é elevado a menos que si π dividido por 1 menos que si quadrado vezes o 100%. Observe que a ultrapassagem percentual é uma função apenas do fator de amortecimento xi. Então, esse ultrapassagem percentual só depende de xi, mais nenhum outro parâmetro. Enquanto o slide anterior permite encontrar o valor de ultrapassagem dado o meu psi, a inversa da equação permite calcular psi dado esse meu percentual de ultrapassagem. Então esse meu psi vai ser dado por essa equação aqui, onde eu vou ter a porcentagem de overshoot pelo fator de amortecimento. O que é um gráfico muito interessante, porque quanto menor o meu amortecimento, então eu tenho 0,1 ou menos aqui, olha, maior vai ser meu overshoot. Então eu posso ter um overshoot de até 100% aqui, olha, do meu valor. E seria o caso que eu tenho um sistema que não tem aquela exponencial. É um sistema puramente oscilatório, então vai ter 100%. À medida que eu vou tendo aquela exponencial que vai atenuando o valor dessa minha oscilação, eu vou ter um sobressinal menor. Então, se eu quiser um sobressinal de 20%, eu tenho que trabalhar lá com o meu psi, olha, acima de 0,5. Se eu quiser um sobressinal de no máximo 10%, eu vou ter que ter um sobressinal ali maior do que 0,6. Sobressinal, vou ter que ter um fator de amortecimento maior do que 0,6. Aí chega no 1, ele já não tem mais sobressinal. Ele vai ser bem pequeno. Lembrando aquele gráfico que a gente viu lá atrás, que o sobressinal era bem pequenininho, eu tinha lá o meu valor de amortecimento 0,8 aproximadamente. Não era isso, Léo? O meu sobressinal ia ser pequenininho mesmo aqui. Esse gráfico aqui mostra isso pra gente. Beleza? Seguindo. Cálculo de TS, que é o tempo de acomodação. Então, para determinar o tempo de acomodação, precisamos determinar o instante para o qual o C de T, que é a minha resposta, alcança e permanece dentro da faixa de mais ou menos 2%. Então, esse meu é menos que si ômega nt, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado, tem que ser igual a 0,02. Resolvendo para t, o tempo de acomodação vai ser menos ln de 0,02 raiz quadrada de 1 menos que si dividido por que si ômega n.
Então, o numerador da equação anterior varia de 3,91 até 4,74, à medida que Xi varia de 0 até 0,9. Aproximando então o tempo de acomodação, obtemos que o T0 vai ser 4 sobre Xi ômega n. Então, aproximando aquela equação, essa aqui vai ser a equação do tempo de acomodação, TS, que é o T0. Indo para o cálculo de TR, eu tenho que uma relação analítica precisa entre o tempo de subida e o fator de amortecimento Xi não pode ser obtida. Porém, com o auxílio de um computador, definindo ωnt como a variável de tempo normalizada e escolhendo o valor para Xi, obtém-se os valores de ωt que resultam em C de t igual a 0,9 e C de t igual a 0,1. Subtraindo os dois valores de ωnt, resulta o tempo de subida normalizado, ωntr, para aquele valor de Xi. Veja que tudo está dependendo ali do meu fator de amortecimento. Então aqui eu tenho o meu fator de amortecimento e o tempo normalizado aqui. Então eu tenho o tempo de subida vezes a resposta em frequência e meu fator de amortecimento. Veja que o tempo de subida pela frequência aqui aumenta com o meu aumento meu fator de amortecimento. Porque quanto mais amortecido o meu sistema, mais lento ele vai ser. Porém, quanto menos amortecido, mais sobressinal e mais oscilação eu vou ter. Indo para um exemplo, então, dada a função de transferência abaixo, determine Tp, a porcentagem de sobressinal, Ts e Tr. Dessa função, que é 100 sobre s² mais 15s mais 10. É simplesmente aplicar as equações anteriores, não vou fazer aqui, porém trouxe aqui para vocês a resposta ao degrau dessa minha função de transferência. Então veja lá, eu tenho um sistema subamortecido. Então o que eu vou esperar desse cara aqui? Raízes complexas conjugadas, né? Com parte real. Acabou que eu nem botei aqui quais que são esses meus polos, mas esses meus polos no meu plano S, eu vou ter em algum ponto aqui assim, para dar essa resposta com sobressinal. Até porque, para eu ter esse valor de sobressinal e esse meu valor de amortecimento menor do que 1, tem que ter raízes complexas conjugadas com parte real. Então, relacionando as grandezas anteriores com o plano Jômega, primeiramente podemos considerar Tp vai ser π sobre ωn raiz quadrada de 1 menos Xi² vai ser igual a π sobre ωd, e meu Ts vai ser 4 sobre Xi ωn, ou π sobre σd, em que ωd é a parte imaginária do polo e é chamada de frequência de oscilação amortecida, que a gente já viu, e φd é a magnitude da parte real do polo, e é a frequência de amortecimento exponencial. Aqui eu tenho, olha, φd, que vai ser a posição dos meus polos na parte real, e eu tenho o meu ωd, que vai ser aqui, essa minha posição, vai ser o valor da minha parte imaginária. Então, ωn aqui sendo o vetor e θ o ângulo dele, que seria o ângulo até encontrar essas minhas raízes, né? Então, a posição dos polos do meu plano S vai dar o tipo de resposta que eu vou ter desse meu sistema. Por isso é importante a gente saber onde estão os polos, quais são os polos dessas minhas equações. Então, Tp é inversamente proporcional à parte imaginária do polo. Linhas horizontais no plano S são linhas de valor imaginário constantes. Elas também são linhas de instante de pico constantes. Então aqui, as linhas horizontais, eu vou ter o mesmo valor aqui. Então aqui, olha, Tp são linhas de mesmo valor da parte imaginária. Então aqui eu sempre tenho o mesmo valor da minha parte imaginária, ou seja, aqui eu tenho o mesmo pico, mesmo sobressinal do meu sistema. O tempo de acomodação é inversamente proporcional à parte real do polo. Uma vez que as linhas verticais do plano S são linhas de valor real constante, elas também são linhas de tempo de acomodação constante. Então essas linhas verticais aqui, olha, eu tenho tempo de acomodação constante, porque eu tenho o mesmo valor aqui desse meu polo no plano real. Então tá aí, ó, TS2 e TS1. Finalmente, como o meu Xi é igual a cosseno de θ,
linhas radiais são linhas de Xi constante. Uma vez que a ultrapassagem percentual é uma função apenas de Xi, as linhas radiais são linhas de ultrapassagem percentual constante. Então essas linhas radiais aqui, com o mesmo ângulo, são linhas de porcentagem de ultrapassagem percentual constante. Então essas linhas são apresentadas nesse gráfico aqui que nós já apresentamos. Então, o que eu tenho aqui? Se eu tenho no meu plano S os polos com mesma parte real, eu tenho que o envelope aqui, o invólucro desse meu sistema, a parte exponencial desse meu sistema é a mesma, não importando qual que é a oscilação. Então, nesse primeiro caso, eu tenho raízes complexas x, então eu tenho uma determinada oscilação. Já nesse segundo caso aqui, eu tenho uma raiz complexa maior, então eu espero uma oscilação maior, porque lá no meu cosseno eu vou ter um valor maior multiplicado por t. Já no meu terceiro caso, eu tenho um polo com valor em módulo maior ainda, então tem uma oscilação maior. Já nesse caso, eu vou ter parte real alterando e parte imaginária igual, então a minha oscilação é a mesma sempre. O que vai mudar aqui vai ser justamente o invólucro aqui, né? Então aqui eu tenho um invólucro, vou desenhar aqui, para esse sistema, e aqui eu tenho um pouquinho mais assim. Bom, o meu desenho não está muito bom não, mas dá para entender a ideia. Quando eu tenho o mesmo ângulo nos valores desse meu polo, eu tenho o mesmo valor de overshoot, que é o mesmo valor desse meu máximo, desse meu pico. Claro que no segundo caso aqui eu tenho uma oscilação maior do que no primeiro caso, porque as minhas raízes complexas aqui têm módulo maior. Então, nesse meu exemplo, dado o diagrama de polos mostrado na figura ao lado, determine Xi, ômega n, Tp, a ultrapassagem percentual e o valor de Ts. Então aqui o zeta é o cosseno desse meu θ, o cosseno desse ângulo, que vai ser 0,39. Isso quer dizer pra gente, quanto maior aqui, olha, maior vai ser a oscilação, né? Maior o valor desse meu cosseno. Tanto que se esse meu polo tivesse aqui, eu teria um sistema puramente oscilatório, no caso aqui no eixo imaginário. Ômega n vai ser 7 quadrado mais 3 quadrado, que é 7,6116. Então quem que vai ser ômega n? É o valor aqui desse meu vetor. Tp, π sobre ômega d, que é π sobre 7, lembrando que ômega d está aqui, né? Vai dar 0,449. A ultrapassagem percentual é e elevado a menos que si π dividido por 1 menos que si quadrado, vezes 100%, que aí deu 26% de ultrapassagem percentual. E o tempo de acomodação, 3 sobre sigma d, que vai ser igual a 4 sobre 3, que é 1,333 segundos. Então, em 1,33 segundos, ele chega, essa função, essa resposta chega em 0,2% da minha resposta final, né? De proximidade, que seria dentro do meu erro. Então, aplicando a minha resposta desse meu sistema, olha, tem o numerador igual a ômega, o denominador 2 vezes zeta vezes ômega n quadrado, que é o meu denominador s quadrado mais 2 si ômega ns mais ômega n quadrado. E aqui eu tenho ômega n. Então, meu sistema é transfer function de numerador e denominador. Dei meu step e está aqui, olha, esse meu sinal, sobre esse sinal aqui vai ser 26% e os tempos que a gente calculou ali no slide anterior. Um outro exemplo, sistema mecânico agora. Dado o sistema mostrado na figura abaixo, determine J e D para resultar em uma ultrapassagem de 20% em um tempo de acomodação de 2 segundos para uma entrada de grau de torque T. Então aqui vem aquela pergunta, por que são interessantes esses valores? Então, se eu tenho um sistema de controle que eu quero determinar os parâmetros, tipo qual vai ser o momento de inércia, qual vai ser o valor desse meu amortecedor, eu vou ter que escolher de acordo com o que o projeto manda. Então, nesse caso, eu quero uma ultrapassagem de 20% e um tempo de acomodação de 2 segundos nesse meu sistema. Então, a função de transferência do sistema, que a gente já tinha visto antes, é o quê? 1 sobre J dividido por S quadrado mais DJS mais KJ, que é um sistema de segunda ordem. Então, a gente vai obter que o ômega n é raiz quadrada de K sobre J e o 2 si ômega n é D sobre J, que vem aqui dessa equação do denominador.
mais enunciado, esse meu T0 tem que ser 2. Então, 2 vai ser igual a 4 sobre Xi ômega n. Ou Xi ômega n tem que ser igual a 2. Portanto, 2 Xi ômega n vai ser igual a 4, que é D sobre J. E ainda, Xi vai ser igual a 4 sobre 2 ômega n, que vai ser igual a 2 raiz quadrada de J sobre K. De 20% de ultrapassagem implica em Xi 0,45. Portanto, esse meu Xi vai ser igual a 2 sobre 2 raiz quadrada de JK, que vai ser igual a 0,456. Assim, J sobre K é 0,052. Pelo enunciado, K é igual a 5 Nm radiano. Combinando os valores encontrados, eu tenho que esse meu D vai ser 1,04 e J 0,26. Então, o que eu fiz? Peguei com esses valores de J, D e K, apliquei lá no meu MATLAB, na minha função de transferência aqui, olha, numerador 1 sobre J, denominador 1, D sobre JK sobre J, sistema, transfer function, numerador, denominador, tem meu step, está aqui. Então, eu não queria um step. Então, essa é a resposta condizente com o que foi pedido lá no meu enunciado. Então, se o sistema tiver mais que 2 polos ou que possua zeros, a gente não pode usar diretamente essas expressões anteriores para calcular essas especificações de desempenho, porque vai ter mais polos ou vai ter zero nessa minha equação. Entretanto, é possível, em certas ocasiões, um sistema com mais de 2 polos ou com zeros poder ser aproximado para um sistema de segunda ordem que possui apenas 2 polos dominantes complexos. Considere um sistema de 3 polos, com polos complexos e um terceiro polo no eixo real. Admitindo que os polos complexos estejam em menos que Xi ômega n mais ou menos J ômega raiz quadrada de 1 menos que Xi quadrado, e que o polo real esteja em menos alfa r, a resposta ao degrau do sistema pode ser determinada a partir da expansão em frações parciais. Então aqui eu tenho minha resposta forçada e minha resposta natural aqui à direita. Então no domínio tempo eu vou ter resposta forçada, resposta natural. As partes constituintes de C de T são mostradas nessa figura aqui. Para o caso 1, αr é igual a αr1 e não é muito maior do que Xi ômega n. Para o caso 2, αr é igual a αr2 e é muito maior do que Xi ômega n. E para o caso 3, a R é igual a infinito. Eu não tenho esse meu terceiro polo aqui. Então, olha lá essas minhas respostas. Então, no caso 1, onde eu tenho esse meu polo próximo aos polos complexos, eu vou ter essa oscilação aqui. Já quando eu tenho esse polo distante, ele já muda um pouco, e quando é para o infinito, ele nem muda tanto mais. Então, e essa parte aqui de baixo? Olha lá. Para o primeiro caso, essa minha exponencial d é elevado a menos alfa r e t, para o primeiro caso, que está próximo a esses meus polos complexos, ela demora um tempo para decair. Quando eu já tenho distante desses polos complexos, ele decai mais rápido. Por quê? Essa exponencial vai ser maior, então ela vai decair mais rápido, porque vai ser um valor maior que eu vou ter ali. Então, se αr é muito maior do que Xi ômega n, que é o caso 2, a exponencial pura desaparecerá muito mais rápido do que a resposta ao degrau do subsistema de segunda ordem. Se esse termo decai para um valor insignificante nos instantes iniciais, não irá afetar os parâmetros. Logo, o sistema se comportará como um sistema de segunda ordem, que é o caso do terceiro caso. Caso αr não seja muito maior do que Xi ômega n, a resposta transitória desse polo não decairá nos instantes iniciais, afetando a acomodação do sistema, e dessa forma, um sistema como este não pode ser representado como um sistema de segunda ordem. A distância entre o terceiro polo e os polos dominantes afeta a precisão quando o sistema é convertido para um sistema de segunda ordem. Consideraremos que uma distância de 5 constantes de tempo, o sistema já pode ser aproximado para um de segunda ordem sem grandes erros. Para determinar a magnitude do decaimento, admita uma seguinte resposta integral C de S de um sistema com 3 polos. Então, eu tenho BC sobre S, S quadrado mais AS mais B, S mais C. Então aqui eu tenho um polo no zero, 2 polos, e mais um terceiro polo aqui.
Então, expandindo frações parciais, eu vou ter esses três termos aqui. Calculando as constantes, no numerador de cada termo, eu vou ter os seguintes valores. Quando o polo não dominante, que estou considerando que seria esse aqui, né, tende a infinito, C tende a infinito. Então, esse carinha aqui vai tender a infinito. Isso vai fazer com que esse termo A continue 1, né? B fique menos 1, C fique menos A e D fique 0. Opa, olha lá. Esse meu último termo aqui, esse meu terceiro termo, ele vai para 0. Então, ele não influencia nessa minha resposta do sistema. Então, eu vou ter uma resposta puramente do sistema de segunda ordem, que é considerando a resposta forçada e a minha resposta natural. Então, vamos seguir no exemplo. Obtenha a resposta ao degrau de cada uma das funções de transferências apresentadas e compare-as. Então, a resposta ao degrau de cada uma dessas três funções aqui, que são quais? Um sistema de segunda ordem, um sistema de terceira ordem com um polo em S mais 10, vejam que o de segunda ordem é igual aqui, desses dois polos, e um sistema de terceira ordem com um polo em S menos 3 e o outro dos dois polos aqui, iguais aos demais, né, os polos complexos conjugados. Então, comparando essas três respostas, o que eu vou ter aqui? Olha lá. Nesse meu primeiro caso, que ele é puramente de segunda ordem, eu tenho 1 menos 1,09 exponencial de 2t, esse meu cosseno, que é igual aos demais, né? Para o segundo caso, esse meu polo está mais distante desses outros, eu tenho 0,29 elevado a menos 10t. Então, olha, eu tenho um termo aqui pequeno. E mudou até pouco aqui em relação a esse meu sistema aqui de segunda ordem. Olha, de 1,09 foi para 1,18. Já no sistema que eu tenho esse polo mais próximo da minha origem, olha lá, foi para 1,14 elevado a menos 3. Então, olha, esse cara tem um coeficiente menor e eu tenho aqui um decaimento maior, que é menos 10t. Já aqui eu tenho um coeficiente maior, uma constante maior, é 1,14. E aqui eu tenho um decaimento mais devagar, mais lento, que é menos 3t. E o valor aqui já mudou bastante já. Antes era 1,1, aqui agora está 0,707. Então aqui eu tenho as respostas desse meu sistema anterior. Foi plotado no MATLAB. Esse meu texto aqui do lado é a função que eu utilizei para plotar cada um deles, né? Então vamos lá, olha. Sem meu zero eu tenho essa aqui, essa primeira linha aqui à direita, essa resposta em azul, que é um sistema puramente de segunda ordem. Com 0 e menos 10, olha, eu tenho uma pequena mudança. Se o 0 está em menos 5, ele já muda mais em relação a essa minha primeira linha. E se o 0 está em menos 3, que é outro caso, olha lá, já dá bastante diferença. Para o final aqui, vai ser sempre igual, porque a resposta em regime permanente vai ser a mesma. Porém, olha, essa oscilação aqui, que é o que a gente está analisando, muda bastante quando eu tenho esse polo aqui, lá em menos 3, que é próximo já da minha origem. Então aqui, vou deixar um exercício com vocês, que é para determinar a validade de uma aproximação de segunda ordem para cada uma das funções de transferência. Só analisando aqui, né? Esse cara aqui, por ter esse meu polo em menos 15, vai ter uma aproximação melhor do que esse cara aqui que eu tenho um polo em menos 4. Então agora vamos analisar efeitos de acrescentar um zero ao sistema de segunda ordem. A gente viu que o zero afeta o resíduo ou a amplitude de uma componente da resposta, mas não afeta a sua natureza exponencial, ou o sinal de amortecido e assim por diante. Então, começando com um sistema com dois polos localizados em menos 1 mais ou menos J 2,828, acrescentamos zeros consecutivamente em menos 3, menos 5 e menos 10. Os resultados normalizados pelo valor em regime permanente são apresentados graficamente na figura. Então, eu tenho sem zero nenhum nesse meu primeiro gráfico à direita, um zero em menos 10, um zero em menos 5, já aqui à esquerda, e um zero em menos 3, o mais à esquerda possível. Veja, quanto mais próximo da origem, né, do zero esse zero está, maior vai ser o efeito dele nesse meu sistema. Então, quanto mais próximo o zero está dos polos dominantes, maior é seu efeito na resposta transitória. À medida que o zero se afasta dos polos dominantes, a resposta se aproxima daquela do sistema com dois polos. Isso pode ser fundamentado através da expansão em frações parciais. Então, considere
Que eu tenho aqui então um sistema de segunda ordem com um polo em A, fazendo essa expansão em frações parciais, eu vou obter esses meus dois termos aqui. Se o zero estiver afastado dos polos, então A será muito maior do que B e C. Então eu posso aproximar esse meu sistema do meu sistema ali de segunda ordem. Portanto, esse meu zero ele se comporta como um simples fator de ganho e não altera as amplitudes relativas das componentes da resposta. Outra maneira de se interpretar o efeito do zero é a seguinte: seja C de S a resposta do sistema, T de S com a unidade do numerador, caso acrescentemos um zero à função transferência, resultando em S mais A T de S, a transformada de Laplace será S mais A C de S, que vai ser igual a S C de S mais A C de S. Assim, a resposta do sistema com o zero consiste de duas partes: a derivada da resposta original e uma versão em escala da resposta original, por conta desse meu A aqui. Caso o A seja muito grande, a transformada de Laplace da resposta é aproximadamente AC de S, ou uma versão em escala da original. Caso o A não seja muito grande, a resposta possui uma componente adicional, que constitui da derivada da resposta original. À medida que A se torna menor, o termo derivativo contribui mais para a resposta e tem um efeito maior. Para as respostas ao integral, a derivada é tipicamente positiva no início da resposta. Assim, para pequenos valores de A, podemos esperar uma ultrapassagem maior em sistemas de segunda ordem, uma vez que o termo derivativo será aditivo em torno da primeira ultrapassagem. Um fenômeno interessante ocorre caso A seja negativo, posicionando o zero no semiplano direito. Observamos que o termo derivativo, tipicamente positivo nos instantes iniciais, terá o sinal contrário ao termo da resposta em escala. Assim, caso o termo derivativo SCS seja maior do que a resposta em escala, ACS, a resposta será inicialmente seguida derivada do sentido oposto ao da resposta em escala. Um sistema que exibe esse fenômeno é conhecido como sistema de fase não mínimo, que é esse carinha aqui, ele dá um pico negativo antes de seguir o sistema do lado certo, vamos botar assim. Então, quais são os efeitos de não linearidades sobre a resposta no domínio do tempo? Então, nos exemplos a seguir, inserimos não linearidades como saturação, zona morta e folga. Como mostrado na figura, é um sistema para mostrar os efeitos dessas não linearidades sobre as respostas lineares. O efeito da saturação é mostrado ao lado. Então, seria um sistema que queria chegar até 1,2, 1,3 por aí, porém tem uma saturação e não passa de 0,6. Então é uma saturação. Mesmo com o dentro integral em 10 volts, o máximo que esse sistema vai chegar é 5 volts. A zona morta está presente quando o motor, por exemplo, não é capaz de responder a pequenas tensões. A entrada do motor é uma forma de onda senoidal escolhida para permitir que observemos claramente os efeitos da zona morta. Então o que seria isso? Eu tenho um motor, ele é de 12 volts. Então a tendência ou a ideia é que se eu aplicar 8 volts, 9 volts, ele vai ter velocidades proporcionais à tensão, que é assim que funciona o motor CC. Porém, se eu aplicar 0,1 volt, 0,5, 1 volt, esse motor é provável que não gire. Por quê? Mesmo que tenha campo magnético e tenha corrente passando pela armadura, ele não vai ter força suficiente para superar a sua inércia. Daí vem a minha zona morta. Então eu posso tentar utilizar uma ventoinha, então o meu controlador quer usar uma ventoinha para funcionar apenas 5% da velocidade dela. E às vezes esse 5% não é possível. Então daí eu tenho zona morta. Então ali, esse diagrama aqui, gente, é do Simulink que vem do MATLAB. Então mostra lá a minha onda senoidal e mostra ali minha zona morta, meu dead zone, de menos 2 até 2 do meu motor aí indicado. Então, tratando-se de folgas, quando o motor inverte a direção, o eixo de saída permanece parado durante o início da inversão do motor. Quando as engrenagens finalmente se conectam, o eixo de saída começa a girar no sentido inverso. A resposta resultante é bastante diferente da resposta linear sem folga. Então essa folga seria folga de engrenagem mesmo, né? Então, qualquer sistema com engrenagem, vocês sabem muito bem, tem uma certa folga entre elas. Tem muita engrenagem, eu vou ter mais folga. Ou se a engrenagem estiver gasta, ou se for assim, o sistema responde. Então, esse sistema de controle vai ter folga. Então, folga aqui é dada como \deadband.